que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador e sem vergonha na cara. Demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto. Quer dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. Quer dizer que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador que ganhou tudo em 1 ano de carreira, depois dele ter ido para uma coletiva de imprensa, numa salinha do Maracanã, em menos de 30 minutos de conversa. E é sério que vão achar que isso vai ser levado com normalidade. Eu não vou levar como normalidade. Porque isso é sacanagem. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Porque na hora que o Flamengo tava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo, foi o Felipe Luiz. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. A culpa maior do começo péssimo de temporada é de um bando de jogador que se acomodou, que ficou sim soberbo, com o rei na barriga, que começou a ir pra noitadinha toda hora, porque acha que agora já é rei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria, porque quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Felipe Luiz, isso é informação, não é suposição. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? De um ataque que não tá fazendo gol, de uma defesa lenta e acomodada. O que foi feito com o Felipe Luiz ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais, e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa... O Flamengo é uma loucura mesmo, né? O time ganhou de 8-0, a torcida vaiou ao final do jogo, ou parte da torcida, e o técnico Felipe Luiz foi demitido. Exatamente isso que você está ouvindo. Felipe Luiz foi demitido logo após a entrevista coletiva concedida no Maracanã. Os motivos ainda não estão claros. Eu imagino que amanhã o diretor executivo de futebol, José Boto, que permanece no cargo, deve dar alguma explicação. Quem sabe o presidente BAP também fale sobre essa decisão do Flamengo de demitir o técnico campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, tetracampeão da Libertadores, vice-campeão intercontinental, empatando com o Paris Saint-Germain e só perdendo no pênalti. Ah, a temporada não começou legal. Não começou legal. Mas o Flamengo está na final do Campeonato Carioca e venceu de 8-0 o Madureira. E eu aposto que essa decisão não vai cair bem no vestiário. BAP, presidente, e José Boto, diretor, vão precisar de muita habilidade para contornar os ânimos entre os jogadores. Por mais que no ambiente profissional de futebol sempre existam rusgas, e é claro que muito jogador pode estar insatisfeito com uma ou outra decisão do Felipe Luiz, mas ele era um cara querido pelo elenco, ou pelo menos por grande parte do elenco. Um técnico campeão, um técnico que respeita os atletas profissionais. Foi uma decisão, assim, no mínimo corajosa do presidente do Flamengo, BAP,
às vésperas da final do Campeonato Carioca. Eu nem falo só pela decisão do Carioca, mas por toda a temporada. No momento que a gente tem para falar, o que eu consegui apurar foi isso, uma decisão tomada logo após o jogo, ou pelo menos comunicada logo após o jogo. Pelo que apurei, o Flamengo terá um técnico na área técnica contra o Fluminense, não vai ser dirigido por nenhum interino. Especula-se que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, esteja no Brasil e possa ser um nome muito forte nessa corrida para assumir o Flamengo. Ele deixou o Cruzeiro para resolver questões familiares, mas depois se colocou à disposição do mercado. Imagino que seja um grande favorito para assumir o Flamengo. Não sei, apenas uma ideia, um palpite até, com base. E o que a gente conseguiu já ouvir é que nesse processo de renovação do Felipe com o clube, houve muito desgaste, e a partir desse desgaste algumas sequelas ficaram. A informação que eu tenho é que nesse momento de instabilidade do Felipe, né, de todos esses maus resultados que o Flamengo teve nesse início de temporada, o que aconteceu? O Felipe ficou muito isolado. Ele praticamente foi abandonado pelo presidente do clube e pelo diretor executivo, o José Boto. Os dois pouco respaldaram o Felipe Luiz nesse momento mais difícil do Flamengo na temporada. O Felipe acabou correndo sozinho, caminhando sozinho nessa estrada meio esburacada que foi esse começo de 2026, e quando o presidente e o diretor executivo José Boto tiveram a certeza de que poderiam substituí-lo, não pensaram duas vezes. Acho até que essa demissão deveria estar programada para acontecer depois do jogo contra o Lanús, quando o Flamengo perdeu a Recopa. Talvez ali o Flamengo ainda não tivesse um nome muito certo para contratar, para substituir o Felipe Luiz, e acabou empurrando com a barriga até hoje. E aí demitiu, independentemente de 8-0, se fosse 3-0, 5-0, 10-0, 20-0, me parece que a decisão estava tomada. Mas o que eu acho que é mais importante é que nesse início de ano, no momento mais difícil, o Felipe Luiz não teve respaldo de quem deveria respaldá-lo. Luiz, poucas vezes no futebol eu vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo, com o Felipe Luiz. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos, e você não pode fazer com um ídolo do clube, com um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto, apenas um comunicado. Olha, você não está mais no clube. Amanhã você já não é mais o treinador do Flamengo, e todos os contratos serão acertados posteriormente. Obrigado pelos seus serviços e até uma próxima vez. Porque foi basicamente isso que o diretor José Boto deve ter falado para o Felipe Luiz após a vitória de 8-0 e após o treinador dar uma entrevista coletiva. Deixaram com que o técnico trabalhasse hoje, deixaram com que o técnico fosse à coletiva, sangrasse na coletiva, para depois, de um jeito quase que porco, comunicaram a ele a demissão, né? Então, como eu disse, eu vou repetir, tantos técnicos são demitidos ao longo do ano no futebol brasileiro, mas você não pode tratar um ídolo do clube do jeito que o Felipe Luiz foi tratado essa noite. Não pode. Mesmo que o clube decidisse demiti-lo, é direito do presidente demitir o técnico a qualquer momento. Mas poderiam ter feito de um jeito muito mais educado e muito mais respeitoso com alguém que se identifica com o clube, que é torcedor do Flamengo e que sempre foi um trabalhador muito honesto, quando jogava e agora como treinador. Enfim, foi mais uma pataquada da diretoria do Flamengo, uma diretoria que tratou como o profissionalismo sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo. Então essa é a minha opinião. A demissão
é direito de qualquer clube. A forma como se demite é que eu acho que o Flamengo hoje manchou um pouquinho a sua história.